Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Escute, se você já abriu a palavra, olhe para mim. Amém? Olhe para mim. A minha abordagem na Bíblia não deve ser a partir das minhas emoções. A minha abordagem na Bíblia deve ser a partir do que ele está dizendo. Geralmente as pessoas abordam a palavra para alimentar suas feridas. A Bíblia não alimenta a ferida, a Bíblia cura a ferida. Dá para entender isso, não? Você encontra pessoas tentando achar texto na Bíblia para alimentar a sua ferida. Pastor, você pode dar um exemplo? Posso. É quando alguém é traído por alguém. E alguém diz, mas a Bíblia já diz, maldito é o homem que confia no homem. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Você tem que continuar de ler o restante do versículo. Maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço. Ele não está falando sobre o próximo, está falando sobre você. Amém, irmãos? Então, às vezes, nós estamos querendo alimentar as nossas feridas através da palavra. Escute, a palavra não alimenta a mágoa. A palavra não alimenta a rebelião. A palavra não alimenta a ferida, a palavra cura. Amém? Então não procure uma palavra para apoiar o que você está passando. Procure uma palavra para transformar o que você está passando. Amém? Dá para entender isso? Porque tem gente que acha texto para tudo. Até para divorciar. Ele vai achando coisa para tudo. Porque a abordagem da palavra é a partir da sua alma. Não, a palavra não se molda a mim. Eu devo ser moldado pela palavra. Dá para entender isso? Isso é muito importante, queridos. Porque tem muita gente pregando ferida. Tem muita gente pregando dor, ofensa. Não, volto a repetir. A palavra de Deus são boas novas. Amém? Essa deve ser a mensagem. 2 Coríntios 4, 13. Diz assim. 2 Coríntios, é isso? Isso. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quero ler novamente esse texto. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também é o que falamos. Ontem nós falamos que nós temos um lugar em Cristo, amém? Isso é uma condição espiritual, amém? Mas sem contradizer o que eu falei ontem, se você quer saber onde é que uma pessoa está, ouça o que ela está falando. Dá para entender isso? Eu disse ontem que tem verdade no nosso espírito, que não são verdade da nossa alma. Nossa condição espiritual é assentado com Ele nas regiões celestiais. Mas se você quer saber aonde uma pessoa está, em que mundo que ela está, ouça o que ela está falando. Ali você vai descobrir em que mundo que ela está. Abra comigo Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, deixa eu te mostrar algo. Provérbios 6, versículo 2. Acharam? Acharam? Provérbios 6, verso 2. Provérbios 6 diz assim, verso 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Presta atenção. Estás enredado com o que dizes, com o que dizem os teus lábios. Está preso com as palavras da tua boca. As nossas palavras criam uma rede, criam uma teia.
ela nos coloca em prisão. Eu criei, por isso eu falei. A boca está sempre falando o que de fato nós cremos. Dá para você entender isso? A boca está sempre falando o que de fato nós cremos. Quando nós não entendemos isso, queridos, para funcionar na dinâmica da fé, é de vital importância conhecer a natureza de Deus e da sua palavra. Para funcionarmos na dinâmica da fé, é de vital importância conhecer a natureza de Deus e a sua palavra. Não existe na Bíblia uma fé muda. Não existe na Bíblia uma fé muda. A fé. Não existe na Bíblia uma fé muda. A fé sempre fala, pois não há fé sem confissão. Não existe uma fé muda. A fé sempre fala. É por isso que quem crê fala. Você está entendendo? Não existe fé sem confissão. Não, eu creio, mas a sua linguagem é contrária. Você não crê. Confissão correta não é aquilo que eu falo na igreja. Confissão correta é aquilo que eu digo em todos os lugares. Eu não posso falar fé aqui e incredulidade lá fora. A Bíblia condena 2 tipos de semente. A semente se torna híbrida. E aquilo que nasce híbrido não frutifica. Você está entendendo isso? Não existe fé muda. Não existe fé sem confissão. Quando conhecemos a Deus, descobrimos que a palavra de Deus, ou que a palavra tem um poder criador. Com exceção do homem, tudo foi criado pela palavra. Nós não temos tempo para falar nessa noite, explanar tudo que nós poderíamos falar sobre a questão da palavra, irmãos. Mas eu quero ampliar mais, além da simplicidade que está na apostila. Eu quero ampliar mais algumas coisas. Vamos terminar de ler esse texto, antes de entrar nas 3 incorporações que nós comentamos. Com exceção do homem, tudo foi criado pela palavra. Cada vez que os discípulos pediram ao Senhor que aumentasse a fé, Ele não lhes ensinava fórmulas extraordinárias. Ele simplesmente lhes ensinava a confessar a palavra. E essa palavra confessada produzia fé neles. Todas as vezes que os discípulos pediam um sinal, Jesus não dava uma fórmula para eles. Jesus ensinava para eles a falar, ensinava eles a falar corretamente. Quando você olha, abra em João capítulo 1. Existe abordagens que ela não altera em nada. Às vezes nós ficamos procurando picuinha, algumas coisas que não mudam em nada. Mas isso que eu vou falar, isso muda. Quando você olha para João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra, ok? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos um princípio em Gênesis e nós temos um princípio em João. Qual de fato é o princípio? Nós temos um princípio em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós temos um princípio em João, no princípio era o verbo. Qual que é o princípio? O princípio é João. Antes de todas as coisas, no princípio era o verbo. Depois tem o princípio que Deus criou os céus e a terra. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando a terra foi criada, Ele já estava lá. O princípio é Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora eu quero entrar no foco do que eu falei que altera. Nós temos uma linguagem
nós temos um entendimento sobre logos e rema, ok? Já ouviram falar sobre isso? Amém? Logos, a palavra escrita, eu estou falando do entendimento que se dá, e rema, a palavra em ação. E nós aprendemos isso de várias maneiras. Quando você lê João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você sabe no original o que é esse verbo aí? Logos. Significa que é algo escrito e não em ação. Será que a gente pode dizer que no princípio era o verbo, é simplesmente uma informação? O que eu quero dizer, queridos, é que existe de fato vários textos que revelam a palavra como rema, existe vários textos que revelam a palavra como logos. Tá, e qual a diferença disso? Toda a diferença. Logos e rema não são diferentes. Logo e rema, logos e rema são sinônimos. Deus tem poder ou Deus é poder? O Espírito se move sobre a palavra, sim ou não? Então, quando Deus está falando logos, Ele fala para o Espírito, eu vou falar, mas não se mova não, é só uma informação que eu estou dando. Dá para você entender o que eu estou falando? Aí quando nós olhamos Jesus falando para Pedro, venha, ali está a rema. Aí nós entendemos, nós desenvolvemos uma mentalidade seguinte, logos é uma informação, e rema é uma ação. Quando a Bíblia diz que toda palavra de Deus é poderosa, toda palavra de Deus é poderosa. Você sabe o que significa logos e rema? É como se eu falasse assim, por favor, e depois eu falasse por obséquio. O que eu mudei? Nada, é o mesmo significado. Só usei sinônimos. Você está entendendo? É a mesma coisa, por obséquio e por favor. Nossa, que cara exagerado. Nossa, como ele é hipérbole. Exagerado. Sinônimos. Hipérbole e sinônimo. Escute. Eu não posso dizer que não tem a palavra que signifique logos. Eu não posso dizer que não tem a palavra que signifique rema. O que eu posso dizer é que são sinônimos e não que uma tem mais poder que a outra. Toda palavra de Deus é poderosa. Toda palavra de Deus é poderosa. Não, é que eu não recebi um rema. A palavra de Deus é viva, irmãos. Qual parte dela que é viva? E qual parte dela que é morta? Qual é a parte da palavra que é morta? Não tem parte morta, toda a palavra de Deus ela é viva. Aí você fala, tá pastor, o que isso muda? É que eu posso olhar para algumas coisas na Bíblia e achar que isso é informação. Deus nunca quis que você conhecesse Ele como informação. A Bíblia diz a Bíblia fala sobre a árvore da vida e sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz sobre a árvore da vida e sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Adão tinha conhecimento, sim ou não? Tinha ou não? Mas que conhecimento que era esse? Informativo? Não, ele tinha conhecimento. Mas todo conhecimento dele era uma realidade espiritual. O conhecimento dele era fruto de uma experiência. E não de uma informação. A árvore que era proibida não era a árvore do conhecimento apenas do mal. A árvore que era proibida era a árvore do conhecimento tanto do bem quanto do mal. Então não é só a informação do mal que mata. A informação do bem também mata. É por isso que tem muita gente dentro da igreja morta. Porque ela se alimenta simplesmente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas elas não estão vivas. Um homem chamado John Lake, presta atenção.
Um homem chamado John Lake, usado poderosamente, 1700 e pouco, ele disse o seguinte: quando o homem pecou, ele destronou o espírito e coroou a intelectualidade. John Lake disse: quando o homem pecou, ele destronou o espírito e coroou a intelectualidade. O que eu quero dizer é que quando a palavra não é viva para nós, ela produz morte. Escute, não era para ter gente morta dentro da igreja, mas está morta porque a palavra não é viva para ele. E aí, nós só temos mais uma religião. Escute, a palavra de Deus é viva, ela é real. Preciso entender isso. Eu estou abordando não uma história, eu estou me relacionando com uma pessoa. Existe gente pregando palavra da Bíblia, o pregador está pregando uma palavra morta. Por quê? Porque ela não produz vida, é fruto do conhecimento do bem e do mal, e não de uma realidade. O Evangelho não é uma teoria, não é uma filosofia, o Evangelho é poder de Deus. Quando ele nasceu em Jerusalém, ele foi uma explosão de poder. Quando ele foi para Roma, ele virou uma religião. Quando ele foi para a Grécia, ele virou uma filosofia. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele virou um negócio. E quando chegou no Brasil, a gente consumiu. Dá para você entender? Não é filosofia, não é religião. É por isso que o tal evangelho que nós estamos pregando não transforma vidas. Porque não tem realidade. Eu reconheço que tem logos e tem rema, mas eu reconheço que são sinônimos, e não que um é poderoso e o outro não. Não, para você se mover, você precisa de um rema. Eu sei, irmãos, que quando Deus fala no nosso espírito, nós temos que se mover sobre isso. Sobre o que Deus falou no nosso espírito. E não numa ideia intelectual. Eu estou entendendo, nesse ponto eu entendo. Eu não posso me mover por uma informação. Não. Mas a minha abordagem na palavra é que toda ela, de capa a capa, é viva e eficaz. Ela é poderosa. Você consegue entender isso? As 3 incorporações de Deus, nós comentamos um pouco sobre isso. Vamos ler de uma forma mais. As 3 incorporações de Deus. Sabe o que significa incorporar-se? Simplesmente adquirir um corpo. Isso é que significa incorporar. Simplesmente adquirir um corpo. Se nós fôssemos despojados desse corpo, não teríamos forma possível de expressar-nos neste mundo. Já que, por natureza, somos espírito. E é somente graças ao nosso corpo que nós podemos expressar o que somos. Incorporar é simplesmente adquirir um corpo. O que nos faz estar na terra é o corpo. Nós não somos corpo, nós somos espírito. Amém? O pecado tirou esse entendimento. O homem tem mais a visão que ele é natural do que espiritual. Não, o homem é espírito, alma e habita num corpo. Você entende isso? Esse corpo é a casa onde nós habitamos. Mas nós não somos corpo. Nós somos espírito. Isso é a casa que nós habitamos. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. O verbo tomou forma. Nossas palavras, preste atenção, as nossas palavras são a incorporação dos nossos pensamentos. As nossas palavras são a incorporação do nosso pensamento.
aquilo que nós falamos é a incorporação do nosso pensamento. A primeira incorporação de Deus, vamos ver isso. A primeira incorporação de Deus, que é Espírito, foi na palavra. Ele se tornou verbo 4.000 anos antes da encarnação. A primeira incorporação, a primeira vez que Deus adquiriu um corpo, foi na palavra. Ele se tornou verbo 4.000 anos antes da encarnação. No princípio, essa aqui é outra versão de João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. Muitos converteram a palavra de Deus em um dogma, em um credo. Converteram a palavra de Deus, a verdade de Deus, em uma filosofia. Mas isso é um conceito equivocado, pois a palavra de Deus é Deus, a palavra. Preste atenção, é um conceito equivocado, pois a palavra de Deus é Deus, e Deus é a palavra. A palavra de Deus é Deus, e Deus é a palavra. A palavra de Deus é Deus, e Deus é a palavra. Eles estão fundidos um no outro. Ele entrou. Entenda o que eu vou falar. Entenda o que eu vou falar. Deus se tornou vítima da sua palavra. Dá para entender isso? Não. Porque o que ele fala é a realidade. O que Deus diz é. O que ele diz é. É por isso que quando nós entendermos isso, nós não teremos dúvida para orar pelas pessoas. Para vivermos curados. A palavra não é uma informação. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual eu designei. Deus está falando, o que eu falo não volta sem efeito. O que eu falo não volta sem resultado. O que Deus fala não volta sem efeito, não volta sem resultado. A palavra que é liberada, a palavra cumpre o propósito pela qual foi liberada. Extremamente importante entender, ou seja, Deus nunca fala por acaso. Deus nunca fala, você nunca vai encontrar Jesus dizendo eu acho, quem sabe, talvez. Ele nunca disse isso, quem sabe, talvez. Ele sempre disse sim ou não. É ou não é. Você está entendendo? Não existe eu acho. Ou é ou não é. Essa é a verdade da palavra. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos. Presta atenção. Pela fé entendemos. Não entendemos pela fé. Pela fé entendemos. Primeiro eu creio, depois eu entendo. Eu não entendo para depois eu crer. Primeiro eu creio, depois eu entendo. A ordem do fator altera o produto. Pela fé entendemos. Primeiro eu creio, depois eu recebo entendimento. Tem gente que está querendo entender, para depois crer. Não, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11:3. Tudo que você está vendo é fruto da palavra de Deus. Ele disse,
Ele disse. E foi acontecendo. Romanos capítulo 4 diz: Deus é um Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Ele fala de um jeito como se aquilo já fosse. Quando Deus quis mudar a mente de Abrão, presta atenção, quando Deus quis mudar a mente de Sara ou de Sarai, Ele muda o nome dela. Ele muda o nome dele. Por quê? Porque agora Sarai está chamando Abraão, vem almoçar. Ela está dizendo, pai de multidões, vem almoçar. E ele não tinha nenhum filho. Imagina os vizinhos falando, os velhos ficou pirado, bateu a cabeça. Vontade de ter um filho, nunca teve, agora estão gagá. Um chamando uma de princesa, outro chamando outro de mãe de multidões, pai de multidões. Imagina os outros ouvindo isso, irmãos. Porque para eles, nome tem um significado. Quando Deus quer mudar o homem, Ele trabalha para que a sua mente seja mudada primeiro. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele tinha uma promessa é uma palavra, amém? Amém? Quando Deus tirou o povo do Egito, com a promessa, com a palavra de colocá-los, de introduzi-los na terra de Canaã, eles entraram? Eles entraram? Não. Daquela geração, apenas Josué e Caleb entrou. Deus mentiu? Deus não é poderoso para fazer qualquer coisa, irmãos. E por que Ele não colocou aquele povo lá para cumprir a palavra dele? É como se Ele estivesse dizendo, eu cumpro a minha palavra, mas eu preciso que você creia no que eu falei. Deus tinha feito uma promessa, tinha ou não tinha? Ele cumpriu a promessa cabalmente? Não. Com aquela geração? Não. Ele mentiu? Não. Se você estudar Hebreus, você vai ver que eles não pôde entrar. Quando Deus dá uma promessa, quando Deus fala algo, Ele espera que esse algo mude a sua mente. Não é que a palavra tem que se moldar a mim, é que a minha mente tem que se moldar à palavra. Nós não podemos pregar circunstância, irmãos. Nós precisamos pregar vida. Nós não precisamos pregar os problemas. Porque, queridos, enquanto eu estou pregando o avanço do pecado, eu deixo de pregar o avivamento dos últimos dias. Dá para você entender isso, não? Enquanto eu deixo, irmãos, a Bíblia já diz, olha, porque tudo depende da sua abordagem. Você pode dizer, a Bíblia já diz que se praticar iniquidade, o amor de muitos esfriaria, o amor de quase todos esfriaria. Sim ou não? Está na Bíblia isso, tá ou não? Eu posso dizer que não está na Bíblia? Não, eu não posso dizer que não está. Mas eu posso pregar outra coisa. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou eu prego apostasia, irmãos. Ou eu prego um avivamento. Ou eu prego o que o diabo está fazendo. Ou eu prego o que Deus quer fazer. Ou eu prego, irmãos, a destruição da família. Ou eu prego a restauração da família. Deixa eu te falar uma coisa. Palavras são sementes. Todas as vezes que você pregar sobre Jezabel, você vai ver Jezabel no meio da igreja. Todas as vezes que você pregar sobre rebeldia, sobre pecado, você vai ver pecado na igreja. Todas as vezes que você pregar, porque palavras são semente. Não pregue morte, pregue vida. Você está entendendo? Não pregue o que é falso, pregue o que é verdadeiro, porque o que é verdadeiro sempre vai anular o que é falso.
Você está entendendo isso? Às vezes nós estamos querendo pregar, parece que a gente quer colocar, olha gente, olha, presta atenção, o mundo como é que está, as coisas estão feias. Não, irmãos, o mundo está certinho. Quem está errado é a igreja. O mundo está certo. Roubo, morte e destruição. O mundo está cumprindo o papel dele. Quem não está cumprindo o papel é a igreja. Porque muitas vezes nós estamos liberando do púlpito uma palavra de... Olha, a Bíblia já diz que se levantará pai contra filho, filho contra pai, reino. Está na Bíblia, está ou não está? Eu não posso dizer que não está na Bíblia. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Essa é a vontade de Deus? Então, para justificar a minha incredulidade, eu estou dizendo, vai se levantar pai contra filho. Quando Deus disse, se eu não me engano em Jeremias diz, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha, porém não achei. Então eu destruí a cidade. Deus está falando, eu não queria destruir a cidade. Se eu tivesse encontrado um homem que se colocasse na brecha, eu não tinha destruído. Mas como eu não achei um homem para se colocar na brecha, eu destruí. Sabe o que ele está dizendo? Se eu achar alguém que se coloca na brecha, eu não vou destruir. Se eu encontrar uma igreja que vai lutar pela família, não vai levantar pai contra filho, e não vai levantar filho contra pai. Ah, pastor, a palavra de Deus tem que se cumprir. Escute, tem coisas que ele disse, mas que ele não quer que aconteça. A vontade de Deus é que nenhum se perca, sim ou não? Eu preciso ter um entendimento correto da palavra. Não, a Bíblia já diz que vai levantar pai contra filho e filho contra pai. Eu estou te perguntando, essa é a vontade de Deus? Ele está dizendo que vai acontecer isso, mas quem está fazendo isso é ele. Quem está fazendo isso é o diabo. O fato de Deus ter dito algo não quer dizer que ele quer que aconteça. Se eu encontrar alguém que se levante no meio, eu não vou destruir a cidade. Quando o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, chamou Abraão, mostrou para ele Sodoma e Gomorra, foi ou não foi? Eu vou destruir a cidade. E Abraão começou uma conversa com Deus, foi ou não foi? Foi diminuindo, até que falou o quê? Se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir? Ele falou, não. Mas Sodoma não estava contaminada pelo pecado? Estava ou não estava? O Brasil não está contaminado pelo pecado? Essa cidade não está contaminada pelo pecado? E Deus falou assim, se tiver um justo naquela cidade, eu não destruo. Então, deixa eu perguntar, o que destrói a cidade é o pecado? Não. O que destrói a cidade é a ausência do justo. Porque se tiver um justo, a cidade não vai ser destruída. Pastor, a minha família está destruída, você é justo? Não vai ser destruída. Você está entendendo isso? Uma abordagem errada. Às vezes nós estamos usando algo que Deus falou, mas que Ele não quer que aconteça. Deus está contando com você e comigo. Deus está contando conosco para que a palavra dele se cumpra como Ele quer. Deus se incorporou na palavra. Escute. Quando eu estou meditando na palavra, eu não estou meditando numa letra, eu estou olhando para alguém. A palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus. Jesus é a palavra. Você está entendendo? Quando eu olho para a palavra e eu não vejo Jesus, irmãos, isso não produz vida. Tem gente que sabe tudo sobre Moisés, mas não sabe nada sobre Jesus. Tem gente que sabe o que Moisés disse, mas não sabe o que Jesus disse. Estudei tudo a vida de Moisés. E Jesus, você já conhece? Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, aparece Elias e aparece Moisés, sim ou não? Elias, os profetas, Moisés, a lei, e Jesus, a graça. E uma voz do céu que dizia assim: ouvia o meu filho, não ouça Elias,
Não ouça Moisés, ouça o meu filho. O que eles falaram, falaram, mas agora é para vocês ouvir ele. Não ouça Moisés. Ouça o meu filho. Dá para você entender isso? Quem é que nós temos que ouvir? O evangelho é acerca de uma pessoa. Só uma. É acerca de Jesus. O evangelho é acerca dele. Ele é o centro de todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. O tríplice propósito do evangelho, o tríplice propósito do evangelho é uma família para Deus, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito. Uma família para Deus, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito. Você está entendendo isso? O centro do evangelho é ele. Quando você olha a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, o gozo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o gozo e a comunhão e a consolação do Santo Espírito. Se eu quero conhecer Jesus, se eu quero conhecer o amor do Pai, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença no nosso ministério, na nossa abordagem com a palavra, é o quanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo. É Ele que traz vida. Jesus disse no livro de João: as minhas palavras são espírito e vida. Os fariseus diziam: ele prega como quem tem autoridade. Os escribas falavam bem também, mas não com autoridade. E quem dava essa autoridade? O Espírito Santo. Atos capítulo 10, se eu não me engano, diz: e Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. O relacionamento com o Espírito Santo, Jesus falou: quando Ele vier, Ele não vai falar de si mesmo, mas falará de mim. O Espírito Santo é cristocêntrico. O Espírito sempre vai me levar para Cristo. Ei. Adão é uma figura de quem? Vamos. Adão é uma figura de quem? Adão é uma figura de Cristo. Por isso que fala do primeiro Adão e do último Adão. Você está entendendo? É uma figura de Deus. Deus criou todas as coisas por causa do Filho. Ele criou todas as coisas não por causa dele. Ele criou todas as coisas por causa do Filho. Quando ele criou Adão, era por causa do Filho. O modelo para Adão foi Jesus. É por isso que Jesus vem concluir a obra que o primeiro homem falhou. O governo da terra foi entregue para quem no início? Para Adão. Toda autoridade está no nome de quem? Toda autoridade está no nome de quem? A autoridade que estava sobre Adão está sobre Jesus. Tudo foi feito por Ele, dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Evangelho tem a ver com uma pessoa, Jesus. Pastor, qual é a estratégia para a igreja? Ou qual é a estratégia de Deus? Jesus. Jesus é a estratégia de Deus. E a igreja é a estratégia de Jesus. Porque ela é a extensão de Jesus. Ela é o corpo de Cristo. Dá para você entender isso?
A Márcia lendo o texto ali de 1 Pedro, irmãos, eu fiquei lendo aquele texto ali, falei, meu Deus, isso aqui dá para pregar 3 dias. Porque quando ela estava falando sobre 1 Pedro, como pedras que vivem, eu estava lembrando do tempo de Salomão, que não se ouvia barulho de martelo, de marreta, para a construção do templo. Eu fiquei pensando no tempo de Salomão, com as pedras que vivem. Irmãos, para construir o templo naquela época, não se ouvia o barulho de marreta. Irmãos, mas era uma casa de pedra. As pedras já vinham e elas se encaixavam. Irmãos, qualquer obra, com toda a tecnologia que nós temos hoje nas construções, qualquer obra hoje se ouve barulho. Sim ou não? Mas no templo de Salomão, não tem barulho, não tem martelo. Sabe o que eu entendo? Que é o Espírito moldando o homem, encaixando o homem no corpo de Cristo. Como é que aquelas pedras vinham certinho, encaixavam, irmãos? O que é isso, irmãos? É que o discipulado não é para moldar as pessoas. O discipulado é para levar as pessoas para Deus. Você está entendendo? O meu discipulador não. Ele tem que te apresentar Jesus, porque o evangelho é Jesus. Escute, as roupas do sumo sacerdote, ela era feita do quê? Por favor, gente, não é possível que vocês não sabem o material. Hã? Linho. Você já viu linho suar, irmãos? Você já viu linho suar? Por que era de linho? Porque não era para ter suor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ninguém suando para fazer a minha obra. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Por que tem gente morrendo de infarto? Por que tem pastor que está estressado? Por que, irmãos? Porque está suando. A obra não é minha, a obra é dele. Você não é meu, você é dele. Um pastor um tempo atrás falou, rapaz, eu estou tão triste, porque eu perdi 20 pessoas da minha igreja. Eu falei para ele, você já perdeu 1 milhão? Ele falou, não, eu nunca perdi 1 milhão. Eu falei, por quê? Ele falou, eu nunca tive 1 milhão. Eu falei, então para de ter as pessoas que você para de perder. Você só perde o que você tem, irmãos. Quando você não tem mais nada, você não perde mais nada. Você está entendendo? Quando a gente parar de ter, a gente para de perder. É isso que nós precisamos entender. A obra de Deus não é por força, mas eu preciso entender o que é a palavra de Deus. É a palavra tomando forma em minha vida. Vamos continuar. Salmos 33, do 6 ao 9. Nossa, eu ainda vou entrar na segunda incorporação. Salmos 33, do 6 ao 9. Os céus por sua palavra se fizeram. Os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro da sua boca, o exército dele. Irmãos, você acha que Deus é gente, irmãos? Dá uma olhada nisso. Os céus por sua palavra se fizeram. E pelo sopro da sua boca, o exército dele. Ele ajunta em montão as águas do mar. Você já viu o mar, irmãos? Fácil, não é não? Ele ajunta em montão as águas do mar. E em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra. Tema-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando Deus fala, a palavra cria. E quando eu falo a minha palavra, a palavra de Deus, eu estou falando com a minha boca a palavra de Deus. Então a minha boca passa a ser a boca de Deus na terra. Não empreste sua boca para o diabo. Vamos, 2. Ah, Jesus, o Senhor é bom. A segunda incorporação de Deus. A segunda incorporação de Deus ocorreu há 2000 anos.
por meio da encarnação do seu Filho. No livro de Gênesis, no capítulo 1, vemos Deus incorporando-se na palavra quando disse, haja luz. 4.000 anos mais tarde, a palavra ou o verbo se encarnou em uma pessoa como nós, chamada Jesus. Quando o anjo Gabriel trouxe a notícia em Maria, o Espírito Santo veio e engravidou ela. Porque o Espírito Santo se move baseado no quê? Na palavra. O Espírito sempre se move quando a palavra é liberada. O Espírito sempre se move quando a palavra é liberada. Porque a palavra é o próprio Deus. E Deus é a palavra. Quando nós falamos a palavra de Deus, o Espírito Criador cria a palavra que nós liberamos. Irmãos, às vezes a gente quer romantizar as coisas. A gente quer recriar a roda. Quando a gente olha, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a gente fala que ela tocou nas vestes de Jesus e foi as vestes de Jesus que curou ela. Não, as vestes de Jesus eram maravilhosas, mas o que curou ela não foi as vestes, não. Porque Jesus no final não diz para ela, as minhas vestes te curou. Diz isso para ela, não? O que ele diz? A tua fé te curou. Mas ela não foi curada, pastor, por tocar. Ela dizia consigo mesmo, se eu só tocar nele, eu vou ser curado. Ela poderia dizer, se eu só beijar ele, eu sou curado. Se eu só passar a mão no cabelo dele, a questão não era onde ela tocava, era o que ela falava. Se eu só dar um esbarrão nele, eu vou ser curado. Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou, sozo. Aí a gente faz a campanha do manto, toca no manto de Jesus. Ah! Olha o manto de Jesus, levamos no monte. Não. Ela dizia consigo mesmo, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela edificou a fé sobre um caminho. Ela liberou uma palavra sobre um caminho. A tua palavra cria um caminho para o milagre. A tua palavra cria um caminho para o milagre. Tanta gente esbarrando nele, né? Mas aquele tocar tirou dele virtude. Ele não diz, foi eu que te curei. Claro que foi ele que curou. Mas ele não diz, eu te curei. Ele diz, a tua fé. Ele está dizendo, você tirou isso de mim. Existem pessoas que reclamam para Jesus. Existem pessoas que arrancam de Jesus. A incorporação e tal. O verbo se fez carne, uma pessoa como nós, chamada Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. Presta atenção, João está dizendo ninguém. Quando ele diz ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Quem é Jesus? É Deus aos avessos. Quem é Jesus? É Deus aos avessos. Pensa no coador de pano, cheio de pó dentro, quando você puxa para fora para lavar. Jesus estava dentro do Pai, amém? E nunca ninguém tinha visto o Pai. Jesus trouxe ele para fora. Jesus trouxe o Pai para fora. E quem vinha a ele? Aí eu te pergunto, qual era a cor da pele de Jesus? Qual era a altura de Jesus? Ele parecia com o quê?
Você não acha que 4 evangelhos seria o suficiente para dar as características dele? Por que não deu? Porque Deus não deixou que alguém criasse uma característica visível. Porque a ideia de Deus ser visto não é por uma aparência, é por uma natureza. A ideia de Deus ser visto em você não é pela sua aparência, não é pelo terno e a gravata, é pela sua natureza. A Bíblia não revela, não fala nada das características, porque a ideia não é uma imagem, a ideia é uma natureza. A ideia de Deus é que a natureza dele pareça. Por isso que tem gente de toda tribo, cor, raça, língua. Acabou, irmãos. Não é uma aparência. Preste atenção. O verbo foi incorporado em uma pessoa viva. E esta pessoa foi Jesus Cristo, homem. A declaração de João é clara e enfática, pois diz que o verbo se fez carne. Eu quero objetivar isso um pouco mais. Não diz que o verbo se fez carne. Não diz que o verbo se fez carne. Tampouco diz que o Espírito Santo se fez carne. Desculpa, não diz que Deus se fez carne. Ok? Não diz que Deus se fez carne. Nem tampouco que o Espírito Santo se fez carne. Mas sim que o verbo se fez carne. Não foi Deus, não foi o Espírito Santo, foi o verbo. Por que a Escritura declara que o verbo se fez carne? Simplesmente porque não era carne. E isso significa encarnar-se. Ele não era carne. E aí ele se tornou carne. O verbo, ele estava encarnado na palavra. E agora, ele se encarna numa pessoa como eu e você. Nascido, não de uma natureza pecaminosa, mas depois do Calvário, nós perdemos a nossa natureza pecaminosa e recebemos a natureza de Deus. E hoje ele está encarnando em nós, não reencarnando, mas encarnando em nós novamente. Ele está tomando forma. E eu creio que Jesus está andando por aí. Eu creio que Jesus está indo para as faculdades. Eu creio que Jesus está indo para as ruas, para os hospitais, tocando as pessoas. Lembra do cego de João 9? Aquele cego ficou a vida inteira no templo, irmãos. Se eu não me engano, há 38 anos, se eu não me engano. Nunca teve problema com a igreja, porque ele era cego. O dia que ele começou a enxergar, ele teve problema com a igreja. Nunca ninguém deu um gabinete para o cego. Mas o dia que o cego enxergou, foi levado para o gabinete. E aí perguntaram para ele como. Porque a religião sempre pergunta como. Ele falou, não sei. Como é que ele era? Não sei. Ele era pecador? Ele falou, também não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Dá glória a Deus, esse homem é pecador. Ele falou, eu não sei o que ele era. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho informação nenhuma dele. Eu só tenho a realidade dele. Eu não sei nem descrever ele, mas eu sei de uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. Tem gente que sabe descrever ele, mas não tem a realidade dele. O ceguinho agora virou pregador, irmão. O ceguinho chega uma hora que ele diz, desde que o mundo é mundo. Da onde ele tirou essa profundidade toda, irmãos? O que ele estudou sobre o mundo? Desde que mundo é mundo, nunca se ouviu falar que alguém abriu os olhos do pecador. Os fariseus falaram, seu encapetado, você é todo gerado em pecado, você vem pregar para nós, vai embora daqui, a gente não quer você na nossa igreja. A religião sempre vai te mandar embora da igreja quando você começar a enxergar. Porque a religião aceita você como servo, mas ela te mata se você falar que é filho. Jesus foi condenado quando ele disse que era filho. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você pense, viva como um filho. O diabo quer que você pense, viva como um servo. Eu sou feliz por ser servo de Jesus, aleluia. Eu estou servindo a Jesus há 30 anos, aleluia. Eu não estou dizendo que nós não somos servos, mas quando eu tenho uma mentalidade de servo e eu não tenho uma mentalidade de filho, eu tenho uma mentalidade de uma obrigação e de um trabalho, mas eu não tenho uma mentalidade de uma natureza e de um DNA. Uma coisa é um servo fazendo um trabalho, outra coisa é um filho.
fazendo um trabalho. Eu não estou cumprindo uma tarefa, eu estou liberando um DNA. Dá para você entender isso? Essa é a diferença. O diabo está dizendo: olha, diga que você é crente, diga que você é profeta, diga que você é apóstolo, diga que você é qualquer coisa, só não diga que você é filho. Escute, não sou nada contra tudo isso que eu falei, apóstolo, profeta, pelo amor, só que são governos. O diabo não tem medo de um apóstolo soberbo. Ele não tem medo de um profeta místico. O que ele tem medo é quando o apóstolo tem consciência de filho. O que ele tem medo é quando um profeta tem consciência de filho. Não importa se você tem um chamado pastoral, apostólico, profético, evangelista ou de mestre. O que é importante é que você é filho. O que é importante é que você tem o DNA de Deus. Você se tornou filho, todos quanto recebeu, deu-lhes o poder. A palavra diz isso e eu creio. O verbo é a incorporação de Deus. Sua palavra é o único conhecimento verdadeiro. João 6,63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quando eu libero a palavra de Deus, o Espírito flui. Ele age sobre aquela palavra. Ele não está vendo você falando, ele está falando ele está vendo a origem da palavra. Dá para você entender isso, não? O Espírito não está vendo quem é que está falando. O Espírito está vendo a origem da palavra. Ele reconhece essa palavra veio dos céus. E ele se manifesta dentro da palavra de Deus. Ele faz cumprir a palavra de Deus. Terceira incorporação. A terceira incorporação de Deus é no corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios 1, 22 e 23 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Ele está dizendo: eu como cabeça, venci todas as coisas, e coloquei debaixo dos seus pés, que é a igreja. Ele está lá em cima, mas está dizendo: quem está pisando sobre aquilo que eu governei, é você. Você não entende isso, né? Ele está falando: eu venci o diabo, você não tinha condições de vencer, mas eu coloquei ele debaixo do seu pé. Foi eu que venci, mas como você é meu corpo, eu coloquei ele debaixo dos seus pés. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A igreja é o corpo de Cristo, destinada a expressá-lo e a manifestá-lo no mundo. A igreja é o corpo de Cristo, destinada a expressá-lo e a manifestá-lo no mundo. Quando nós confessamos a palavra de Cristo diante de um determinado problema, trazemos literalmente Cristo para o cenário. Quando eu confesso a palavra de Cristo, numa determinada circunstância, eu estou trazendo Cristo para o cenário. Por quê? Porque Ele é a palavra, e a palavra é Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, é a palavra viva de Deus. Não é o que você diz, é quando você diz o que Ele disse. Não é o que você ordena, é quando você ordena o que Ele ordenou. Não é o que você determina, é quando você determina o que Ele já determinou. Essa é a palavra de Deus.
palavra que nós pronunciamos se converte num veículo em que Jesus viaja ao lugar da necessidade. A palavra que nós pronunciamos se converte no veículo em que Jesus viaja ao lugar da necessidade. Mas, se ao contrário, confessamos incredulidade, pessimismo, negativismo, trazemos literalmente o poder das trevas sobre a nossa circunstância. Precisamos aprender a usar as palavras. Não devemos falar doença, devemos falar cura. Não devemos falar a minha doença, isso não é sua. Não devemos falar a crise financeira que eu estou, não, isso não é minha. A minha vida financeira está horrível. Não, a sua vida financeira está maravilhosa. Eu vou mentir? Não, a sua realidade é a palavra de Deus, tem um poder criador. Quando o filho da viúva morre, ela sai, ela manda preparar um animal para ela, sim, e ela vai até o encontro do profeta, não é isso? Profeta Eliseu, não é isso? Eliseu ou Elias? Eliseu, não é? Eliseu. E Eliseu diz, olha, a viúva está vindo aí, vai lá ao encontro dela. Ela está indo, Geazi está indo ao encontro, não é? E ele pergunta para a viúva, vai bem? E o que ela disse? Tem nada bem, perdi meu filho. Deixa eu te falar, aquela mulher estava bem ou estava mal? Alguém que perdeu o filho, está bem, irmãos? Não, você tem que entrar e entender o que aquela mulher está falando. Vai tudo bem? Ela falou, vai bem. Vai bem. Sabe quando é que vai bem? Não é quando a circunstância vai bem. É quando a sua palavra está bem. Você sabe quando é que vai mal? Não é quando a circunstância está mal. É quando as suas palavras ratificam o mal da circunstância. Dá para você entender isso? A minha boca. Quando Jesus estava na terra, ele tinha uma boca. Hoje ele habita em você. Qual é a boca dele? Ele precisa de uma boca na terra. Qual que é a boca dele? Quando ele estava na terra, ele tinha as mãos. Hoje ele habita em você. Aonde estão as mãos dele? Quando eu estou tocando em alguém de acordo com a palavra, não são as minhas mãos tocando, é as mãos dele. Por quê? Porque eu estou me movendo de acordo com a palavra. Eu vou ter que decidir se eu vou falar o que eu estou sentindo, ou se eu vou falar o que Deus diz. Estude os 4 evangelhos. Veja o dia que Jesus falou uma palavra de incredulidade. Veja. Será que ele não passou dia difícil, irmãos? Será que Satanás tirou férias quando Jesus estava na terra? Não. Mas o tempo todo, ele está falando o poder criador. Não incomode mais o mestre, a menina morreu. Ele falou, liga para ele, não, ele não sabe de nada não. Chegou lá, está todo mundo chorando. Ele falou, por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela dorme. Ela morreu ou não, irmãos? Ela morreu ou não morreu? A fé não é negar a circunstância. A fé é não aceitar a circunstância baseado no que Deus diz. A menina morreu, para quem estava olhando daquele lado. Mas a menina estava dormindo aos olhos de Jesus. Olhando do seu lado, você pode estar vendo tudo errado. Passe para o lado de Jesus e veja como é que ele está vendo. Dá para entender isso? Você pode estar olhando as coisas de baixo para cima. Jesus fala, não, sobe para cá. Dá uma olhada aqui, filho, como é que eu estou vendo.
Quando João estava na ilha de Patmos, preso, não era? O que é que Jesus falou para ele? Só para cá. Fica aí não. Você não precisa ficar aí nessa circunstância não. Vem para cá que eu tenho uns negócios para te mostrar. Eu quero que você escreve para mim. Quem olhava para João, ele estava onde? Preso na prisão de segurança máxima. Mas para Deus ele estava onde? Passeando nos céus. Parece Matrix, né, irmão? O dia que a igreja entender o que é que significa isso daqui, o nosso evangelho vai fazer a diferença. O dia que a igreja entender o poder da palavra, as circunstâncias vão mudar. William, por favor. Pastor, o senhor não está entendendo, é minha realidade. Não, é a sua mentira. A sua realidade é o que Deus diz. Eu que sei que pensamentos que eu tenho acerca de você. Tá, Deus, o Senhor tem pensamento acerca de mim. Eu vou me relacionar contigo porque eu quero que o Senhor me conte. O diabo diz, eu vou te destruir. Deus fala, eu tenho um pensamento bom sobre você, quer ouvir? Você fala, quero. Fala, vem cá, eu vou te fazer um profeta para as nações. Pare de ouvir uma Atena. Para de ouvir cidade alerta e começa a ouvir os céus em alerta. Pare de ouvir a circunstância, irmãos. Pare de ouvir a circunstância. Escute a sua vida, eu não estou falando de céu, de inferno. Eu estou falando da sua vida na terra. Eu cansei de brincar de igreja, irmãos. Eu cansei de brincar de ser crente. O diabo não tem medo de crente, irmãos. Ele tem medo de ameaças. Existem pessoas que não são mais crentes, se tornaram ameaça contra o inferno. Em algum momento da sua vida, olhe para mim. Em algum momento da sua vida, você vai ter que decidir ou ficar no barco gritando, ou andar sobre a palavra. Em algum momento da sua vida, ou você vai ficar no barco gritando, porque tem gente que é bom para gritar na igreja. Tem gente que é bom para mover. Eu também gosto disso, irmãos. Tem gente que é bom para rodear, copiar dentro da igreja, terminar o culto largado. Eu não sou contra isso, escute, ou você fica gritando, ou você grita e desce. O problema não é gritar, irmãos. O problema é quando você grita no momento que você está sentindo um arrepio, mas não anda sobre a palavra. O problema, queridos, é que aqui dentro está tudo bem, você não está nem lembrando do problema. Talvez você está tão atento à palavra. Deixa eu te lembrar, aquilo que você deixou lá atrás, está lá. Mas quando você sair daqui, a maneira como você vai sair, na postura, é o que vai determinar como vai ficar. Pastor! Fala, filho. Deus falou que vai me levar para as nações, é mesmo? Você leu o restante das letras? Não, pastor. Eu só li que Ele vai me usar muito. Quando eu abrir minha boca, vai sair como chama de fogo. É mesmo? Tem as letrinhas pequenas do contrato, lê. Eu vou te matar antes. Eu vou acabar com a tua raça. Eu vou fazer você aprender a andar comigo. Não é porque eu sou mau, não. É porque eu te amo. E eu não quero que você confie em ninguém. Porque eu não dou minha glória a outro. Você não precisa confiar. Porque quando você confia no dinheiro, você é idólatra e não confia em mim. Quando você confia na sua profissão, é porque você é idólatra e não confia em mim. Eu não quero que você se prostitua com a sua profissão. Eu quero que você se deleite em mim.
estou estudando num curso que tem campo. Não tem a ver com você, tem a ver com ele. Está todo mundo mudando. Deus falou para Isaac: pode ficar aqui, não precisa mudar não. Mas é a crise. Ele falou: pode ficar aqui. Isaac falou: se ele mandou ficar aqui, eu vou fazer alguma coisa. Ele mandou ficar aqui, eu vou dar uma plantadinha. Mas a terra está em crise. Ele falou: mas já que eu vou ficar aqui, se ele mandou ficar aqui, tudo que fizer aqui vai dar certo. Porque a bênção não está no lugar. A bênção está quando você está aonde Deus diz que você está. Não, mas se eu for para a Europa, eu vou ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, vai perder Jesus. Vamos! E plantou Isaac naquela terra e colheu no mesmo ano. E o menino ficou riquíssimo, porque Deus era com ele. Você não precisa de um lugar bom, você só precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Se coloque de pé, por favor. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Vamos, vem comigo, vamos. Vem comigo, vamos. Ou quem primeiro deu a ele vamos para ser restituído? E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Vamos! E nunca foi sobre nós. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti, papai, e eu descobri que sem ti, Deus, só tu és santo, só tu és santo, santo, santo.
Tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo. Olhe para mim, eu preciso te falar algo. Pode deixar a luz apagada, olhe para mim. Eu quero que na minha vida, tudo que eu fiz na força, eu quero que caia. Você sabe por que tem casamentos que não estão dando certo? Porque foi na sua força. Você sabe por que tem coisas que não estão dando certo? Porque você fez do seu jeito. Porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza pelo que Ele falou. Olhe para Abraão. Quando Deus deu uma promessa para ele, ele foi lá e fabricou Ismael. Um dia ele teve que mandar Ismael embora. Escute, um dia, se nós quisermos andar naquilo que Deus nos deu, nós vamos ter que mandar aquilo que nós fabricamos embora. Deus não é responsável por aquilo que eu fabrico. Deus só é responsável por aquilo que Ele diz. Ele só é responsável por aquilo que Ele diz. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Mas a minha palavra não vai passar. A palavra dEle não vai passar. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana. Queridos, eu gostaria que você, neste momento, se você quisesse, fizesse uma oração ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade para a minha vida. Eu estou disposto a me submeter à Tua vontade, seja ela qual for, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Se disponha a Ele. Ele tem uma palavra acerca da sua vida. Ele tem um plano, um propósito acerca de você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tem um propósito acerca de você. Se disponha a Ele, diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E eu estou aqui, o Senhor te trouxe aqui porque Ele queria falar com você. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores. Em uma só voz, Hosana, Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos lá, declare, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos para sempre, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, ó Senhor. Levante a sua voz e diga: te exaltamos, te exaltamos, te diga mais uma vez pra Ele: te exaltamos. Ó Senhor, diga: te exaltamos, lararara. Ó Senhor. Pega as tuas mãos aos céus e comece a aplaudir a Ele, render louvores ao Senhor. Dê um abraço em 10 pessoas. Vão na paz e até amanhã às 8 horas. Deus te abençoe.